Vou dando continuidade, agora, no nosso vídeo número 2, a gente vai entender um pouco das fases de contratação de uma licitação. Uma introdução, uma fase, digamos assim, uma aula introdutória dessa fase de contratação, né? Você verifica que ela passa por uma fase interna, ela vai seguir para uma fase externa e vai ter o contrato, propriamente dito, né? Na fase interna, você tem o que? O objeto tem que ser um objeto sustentável, de qualidade, forma de entrega, o preço estimado de acordo com o padrão de qualidade, tem que ter um edital, né? Na fase externa, vai haver ampla publicidade desse edital, julgamento pelo melhor preço, apresentação das amostras ou provas de conceito das coisas. E o contrato, né, a fase contratual vai ter gestão e fiscalização por resultados desse contrato, monitoramento do ciclo de vida do objeto, retroalimentação para os próximos processos, etc. Você tem então necessariamente um projeto, um planejamento, seleção de fornecedores e a gestão do contrato. Dentro dessa fase do processo licitatório, a gente vai encontrar onde, né? Deixa eu te situar aqui na lei. Lá no artigo 17. Vamos lá no 17 para ver? Os processos de licitação observarão a seguinte fase, em sequência: a fase preparatória, a divulgação digital, a apresentação da proposta e lances, o julgamento, a habilitação, o recurso e a homologação. Entenderam isso aqui? Isso aqui você tem que memorizar. Tem que estar ligado nisso aqui. Ok? Aí você vê a fase preparatória. Dentro da fase preparatória, onde você vai achar isso? Esmiuçando isso. Aqui no artigo 18, ó. A fase preparatória do processo licitatório é o quê? É caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratação anual de que trata o inciso 6, sétimo do caput do artigo 12 desta lei. Entendeu? Aí você vai lá no inciso 7º do 12, artigo 12, inciso 7º. A partir da documentação de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anuais com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias, ok? Inclusive já tem um regulamentozinho aqui na lateral que você vai clicar depois e vai verificar na sua lei. A gente volta lá para o 17 e o 18 para continuar aqui o nosso percurso, né? Nossa maratonazinha, né? A gente já marcou lá o 12, inciso 7º. Sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas de gestão que podem intervir na contratação, ok? Aí você tem o inciso primeiro que diz o estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar. O que é isso, federal? Estudo técnico preliminar. E aí você vai ver lá no 8º, você vai ver assim a modalidade de licitação, critério de julgamento e o modo de disputa. Modalidade de licitação, critério de julgamento, modo de disputa. E você vai ver lá no 10, análise dos riscos. E depois no 11, a divulgação do orçamento da licitação, observado lá no artigo 24 da lei. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que o estudo técnico preliminar,
O estudo técnico preliminar, conforme previsto lá conceitualmente, lá no 6, inciso 20. Por isso que eu digo que o 6 é importante para você entender a lei. Vai lá no 6º, artigo 6º, inciso 20. Aqui, ó. O estudo técnico preliminar é o quê? É o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e da base ao anteprojeto ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados, caso se conclua pela viabilidade da contratação. Então, o estudo técnico preliminar é um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento. É ele que dá a base. O estudo técnico é o que vai destrinchar toda a licitação. É a partir dele que tudo tem que dar certo. Aí você vai combinar o 6, inciso 20, com o artigo 18, parágrafo 1º, que eu tinha já apontado no estudo técnico preliminar. Molhei o bico, mas não terminei de falar. Por quê? Lá no 18, parágrafo 1º, diz assim: estudo técnico preliminar, de que se refere ao inciso 1º, deverá evidenciar o problema. Então, ele tem que evidenciar, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os seguintes elementos. Então, aqui, ó, dentro do estudo técnico preliminar federal, o ETP, você tem uma série de requisitos que você vai memorizar, porque essa caceta vai cair na sua prova. Descrição da necessidade de contratação, demonstração de previsão, requisitos da contratação, estimativas de quantidade. Ou você acha que é culhão? Tem que ter uma estimativa. Levantamento do mercado, estimativa do valor, descrição da solução, justificativa, demonstrativo de resultado. Entendeu? Tá ligado que são várias paradas, né? Tu tem que estar ligado nisso aqui, que o ETP tem que ter tudo isso. E eles vão fazer várias pegadinhas de prova com esses incisos aqui para você, para ficar brincando contigo. Entendeu? É tipo o gato batendo no rato, no chão. É semelhante a isso. É ajudaria pura. A conclusão aqui sobre a adequação da contratação. Conclusivo sobre a adequação da contratação. Contratações correlatas, etc. Providências serem adotadas. Descrição do possível impacto ambiental importante. E possíveis medidas mitigatórias. E aí você vai lá para o artigo 44 agora. Vai dar um voo lá no 44. O que diz o 44? Estamos esquematizando a sua lei para você ler de maneira adequada a lei, entender um pouco do planejamento, etapas iniciais da licitação e daí por diante. 44 vai dizer assim: quando houver a possibilidade de contratar, de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar, olha o cara aí, deverá considerar os custos e benefícios de cada opção, com a indicação alternativa mais vantajosa. Olha aí! Olha a questão de prova aí! Entendeu? Compra ou aluguel? O que você acha? Tem que ver o que vale mais a pena. Planejamento de compra. Aí você vai lá no 40. Lá o planejamento de compra. Do planejamento de compras. A expectativa de consumo é anual.
Expectativa de consumo é anual. Falou bimestral, semestral. Falou anual. Aquisição e pagamento. Aí você vem comigo. Utilizando aqui, ó, sistema de registro de preço. Ainda tá valendo aí. Entendeu? Consumo e utilização prováveis. Tô te dando só o filé para você arrebentar na prova. Aí aqui, ó, atendimento aos princípios. Aí tem subprincípios aqui que você tem que saber. Da padronização, ó, princípio da padronização, princípio do parcelamento, princípio da responsabilidade fiscal. Atendimento aos princípios. E você vai se ligar nisso aqui. Para fazer o quê? O planejamento. De quê? De compras. Ok? Aí no parágrafo 2º, na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados o quê? Viabilidade, aproveitamento, deveres, dever de buscar ampliação da competição. Aí o parcelo não será adotado quando? Tem que estar ligado nessas coisas. O não é sempre perigoso. Aqui, ó, redução de custo, a economia de escala, redução de custos da gestão do contrato, ou a maior vantagem da contratação é recomendar a compra do item no mesmo fornecedor. Então pode ser que seja o mesmo fornecedor, porque vai ser mais vantajoso para a administração. Entendeu? Indicação da marca, apresentação e amostra e padronização. Pode isso, Arnaldo? Pode, federal. Você tem que saber como. Tem o excepcionalmente. Isso cai também. Excepcionalmente sempre cai na prova. Exceção. Excepcionalmente lá no 41. Artigo 41. Que diz assim: no caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá excepcionalmente indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado nas seguintes hipóteses. Aí vem na prova assim: pode a administração indicar uma marca específica para contratar? Aí tem que ter o excepcionalmente e tem que justificar. Em decorrência de necessidade de padronização, aí todos os carros têm que ser Corolla. Em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade de plataformas e padrões já adotados pela administração. Quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender a necessidade do contratante. Então tem que conseguir atender, ter fôlego para atender a necessidade. Quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo, aptos a servirem apenas como referência. Então tu tem que estar ligado que tem exceções, entendeu? Cuidado com as pegadinhas de prova. 41, inciso 3. Vedada a contratação de marca ou produto quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que o produto adquirido é utilizados anteriormente pela administração, não atende os requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. Tem que ter uma experiência negativa comprovada, ok? O 41.2 exige amostra ou prova de conceito do bem no procedimento. Lá o 41, inciso 2, exigir mostra ou prova de conceito do bem no procedimento. Então você também vai dar uma lida no 2, tá? Para você ver o que? Verificação da qualidade. Aí o 43, aqui ó, 42, a prova da qualidade do produto. É bom você saber. E o 43, o processo de padronização,
que deverá conter parecer técnico sobre o produto, entendeu? Divulgados em sítio eletrônico oficial, tem que ter transparência, o despacho tem que ser motivado. É uma série de requisitos. Aí no parágrafo 1º, é permitida a padronização. Então é permitida a padronização. Aí cai na prova, não é permitida a padronização. Aí tu erra. Mas é permitida a padronização com base em processos de outro órgão, inclusive. Olha aí. Ou entidade de nível federativo igual ou superior ao órgão adquirente. Então, outro estado, você pegou carona na licitação de São Paulo, que está padronizando as viaturas da polícia de lá, e você quer fazer igual aqui. Pode? Pode. Desde que seja o mesmo nível federativo. É estado lá, estado aqui. Ou superior, pode ser da União. Essa situação de superior ou inferior, para mim, é relativa, porque os entes federativos gozam de autonomia, né? Mas eu não vou entrar nessa discussão, porque eu estou falando aqui de acordo com a lei, ok? Obras e serviços de engenharia. E agora? Sempre cai também essa parada, né? Vamos lá. Aspectos de sustentabilidade. As licitações de obras e serviços de engenharia. O que tem a ver? Lá no 19, parágrafo 3º, junto com 45, você tem que ler a lei de forma abrangente, né? Sistematizando aqui os artigos para você entender a parada. Aqui no 19, que fala assim, os órgãos da administração com competência regularmente relativas às atividades de administração de materiais, de obras, serviços, solicitações e contratos deverão, aí lá no parágrafo 3º, nas licitações de obras, serviços de engenharia e arquitetura, olha aí, sempre que é adequada ao objeto de licitação. Aí cai um sempre, você acha que está errado, mas a lei está falando sempre, tá vendo? Sempre que é adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente, não exclusivamente, preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção. Ainda tem o nome em inglês aqui, ó. Building Information Modeling. Ou tecnologia do processo integrados, similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Ok? Então, mas o que tem que estar ligado aqui? Tem que estar ligado que você tem que ver a modelagem de informação da construção, tá? E aí você vai combinar o 19, parágrafo 3º com o artigo 45. Regimes de execução. Importante também regimes de execução. Onde você vai achar isso? Lá no 46. 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes de execução. Aí você vai ver uma série de regimes de execução das obras. Empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada, contratação semi-integrada, fornecimento de prestação de serviço associado. Tá ligado no rolê? É isso aí, federal. Você tem que saber essa parada, porque aqui é o filé do filé. Aí no 9, aqui no parágrafo 9, regime de execução, aqui se refere a todos aqueles incisos lá, ó, 2, 3, 4, 5, 6, deste artigo serão licitados por preço global e adotarão a sistemática da medição e pagamento associado à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preço unitário referenciada por execução de quantidade de itens unitários. Olha a pegadinha aqui que você ia cair se você não lesse e associasse.
o parágrafo 9º com os incisos lá de cima, porque aqui está dizendo na regra isso aqui, mas aqui está excepcionando. Lá o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Você vai ler o 2, 3, 4, 5, 6 e você vai ler isso aqui de novo. E aí você vai entender, ok? O 47 diz assim: a licitação de serviço, as licitações de serviço, de novo, as licitações de serviço atenderão aos princípios. Quais princípios? Da padronização, do parcelamento. Da padronização considerada compatibilidade de especificações estéticas, técnicas e de desempenho, e de parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, ok? Aí a gente vai agora lá para o artigo 50. Lá no artigo 50 diz assim: nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva da mão de obra, contratação de serviço com regime exclusivo da mão de obra. O contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e do fundo. Então, aqui, comprovação das obrigações trabalhistas e do FGTS, com relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao regime de registro de ponto, recebimento de pagamento, comprovante de depósito da FGTS, recibo de concessão e pagamento de férias e adicional, recibo de quitação do contrato, recibo de pagamento do vale transporte, alimentação. Ou seja, os direitos trabalhistas aqui tem que estar em dia para você ter aí uma confiança em quem vai prestar a sua licitação, ok? Aí você vê aqui uma outra documentação importantíssima que também eles adoram cobrar na sua prova, que eu vou verificar lá no artigo 6º, aqueles conceitos, né? Estou pensando lá para você só o filé. A gente vai lá no 6º, inciso 23, que fala sobre o termo de referência. Você já deve ter ouvido alguém falar para você sobre o termo de referência. Provavelmente não te explicaram direito, né? Mas a gente está aqui para te ajudar. O termo de referência, lá do 23, diz assim: termo de referência, aqui, ó. Termos de referência. O que é? Documento necessário para a contratação de bens ou serviços, e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Aí tem aqui, ó, vários parâmetros que você vai memorizar. Por isso que eu já deixei destacado para você em amarelo, ok? Aí você dá um salto daqui do 6º para o artigo 40, parágrafo 1º. Lá no artigo 40, parágrafo 1º, 40, que fala sobre as compras, lá no parágrafo 1º, que vai falar de quem? Do termo de referência. Deverá conter os elementos previstos lá no inciso 23 do caput do artigo 6º, que a gente acabou de ver. Ok? Além das seguintes informações. Aí vão ter várias informações. Você vai saber também essas informações. Mas você vai memorizar a especificação do produto. Aí, local de entrega do produto, né? Recebimento para recebimento provisório e definitivo. E especialmente o que? Garantia. Todo mundo quer garantia, né? Exigido das condições de manutenção e assistência técnica. O que é? A garantia e a manutenção de assistência técnica, quando for o caso. Ok? Aí a gente vai e retorna lá no 20. Mas aí diz assim: e o que é isso, federal? O que é isso? Você vai lá no 20 e vai verificar o seguinte:
O 20 diz assim: os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum. De qualidade comum. Não superior à necessidade para cumprir a finalidade às quais se destinam. Vedada a aquisição de artigos de luxo. Vedada a aquisição de artigo de luxo. Olha isso aí com cara de prova. Você pode ter um artigo de luxo. Aí ele faz a comparação com o Corolla. O Corolla é um artigo de luxo. O que você acha? Aí deixa quieto. Vamos voltar aqui. Aquisição de artigos de luxo. Né? E aí você vai ver que tem um prazo. O que eles adoram também prazo? A partir de 180 dias, contados da promulgação desta lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivamente com a indicação pela autoridade competente do regulamento que se refere para o deste artigo, para o primeiro deste artigo, que aqui fala aqui do regulamento, né? Os poderes executivo, legislativo e judiciário deverão, em regulamento, definirão em regulamento os limites para o enquadramento dos bens e consumo na categoria de comum e luxo. Então tem que ter um regulamento dizendo o que é comum e o que é de luxo. Aí o cara bota o que quiser lá, né? Vamos ver aqui. Artigo 6º, inciso 25. O que diz? Outra parada que sempre cai. Que aí tu tem que estar ligado no rolê. O que tá caindo aqui agora para você? Lá no 6º, inciso 25, vai falar sobre o projeto básico. O projeto básico. Que você também já ouviu esse galo cantar em algum lugar. Olha aí, o projeto básico. Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com bens nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento a que possibilite a avaliação do custo de obras e definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Deve conter os seguintes elementos que você vai memorizar: levantamento topográfico, solução técnica global e localizada, identificação dos tipos de serviço a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra. Aí bem como você vai continuar lendo. Informações que possibilitem o estudo e a definição do método. Aqui, subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra. Orçamento detalhado do custo. Quanto vai custar? Projeto executivo, matriz de risco. É que você vai seguindo o seu caminho dos conceitos. Aí você vai lá para o artigo 23 agora, né? Lá no artigo 23, o orçamento estimativo. Como falamos do orçamento lá, vamos falar do orçamento estimativo. O orçamento estimativo e sua sequência de detalhes aqui no artigo 23, tá? Que é uma novidade, mas eu vou deixar essa novidade para o próximo vídeo. Até daqui a pouco.